De volta com o programa Ponto de Vista. Hoje você está vendo que eu estou falando pouco no programa, estou mais ouvindo Ulisses aqui, Ulisses Tapajós Neto, um dos grandes executivos da nossa cidade. E Ulisses, depois desse sucesso todo da Masa, veio a aposentadoria, só que antes dela teve uma nova mudança, que foi a sua saída para o mercado de investimentos, com Ação Investimentos. Começou a trabalhar com Bolsa de Valores. E como é que se deu essa mudança? Infelizmente, esse era um programa para ter 1 hora, vamos ter apenas meia. Mas como é que se deu essa mudança? A gente repete ele várias vezes. Mas, Rodrigo, foi algo absolutamente planejado. Eu vim de uma família muito humilde, então meu pai era garçom, conforme ele disse, nós tivemos uma infância de muitas dificuldades, eu, meus irmãos, minha mãe querida, que é viva hoje, para nossa glória, e eu sempre fui muito preocupado, meus pais me ensinaram a ser muito preocupado com o futuro. Meus pais ensinavam de que a gente deveria ser muito previdente. E eu fui trabalhar no distrito e eu era aquilo que era classificado como workaholic, porque eu chegava lá às 6 horas da manhã, e trabalhava até às 9 horas da noite, sorrindo, porque eu trabalhava num ambiente absolutamente satisfatório. Minha esposa reclama muito disso, até hoje. Sucede que, ao fazer isso, eu não tinha tempo de cuidar do meu patrimônio para preparar a minha aposentadoria. Então, de repente, eu me vi com minhas aplicações em caderneta de poupança e, de repente, chegou o momento de pensar em aposentadoria. Eu já tinha aí 25 anos de trabalho, você se aposenta com 35 anos. E eu, então, comecei a fazer severas reflexões sobre o que é que eu ia oferecer à minha família depois que eu parasse de trabalhar. Ao fazer isso, eu percebi que eu tinha perdido muito tempo, 25 anos da minha vida, eu tinha feito minhas aplicações todas em caderneta de poupança, meu patrimônio não crescia. E eu, então, numa das minhas idas para São Paulo, eu me dei aí 2 dias de folga e fui lá para a Bovespa para procurar entender, para procurar estudar como é que funciona o mercado financeiro brasileiro. E foi aí que eu descobri a Bolsa de Valores. Isso por volta de 1998, mais ou menos. Era a época ainda que a Bolsa de Valores era aquela confusão, um empurrava o outro, aquela briga, telefone, aquela confusão toda. Aquela maluquice que nós vemos nos filmes de Wall Street. É verdade. Tipo o jogo de rugby, né? Todo mundo lá caindo um em cima do outro. Eu já era presidente da Masa, eu convivia com outros executivos lá em São Paulo, executivos graduados, e eu comecei a me aconselhar com ele e eles me disseram, então, me mostraram caminhos, e eu comecei a estudar esses caminhos, e a partir daí eu apanhei parte 50% dos meus investimentos em poupança e levei para São Paulo para aplicar em Bolsa de Valores e em outros produtos do mercado financeiro. Era uma dificuldade muito grande porque há 13 anos atrás as comunicações eram péssimas, a internet praticamente inexistia, enfim, era uma luta muito grande para você ter as informações, para você tomar as decisões. Mas cada vez que eu voltava em São Paulo, uma vez por mês, que eu ia lá na corretora ver os meus extratos, eu percebia um crescimento significativo, principalmente quando eu comparava com o que eu tinha deixado aqui em Manaus em caderneta de poupança. Eu passei a perceber que seria um mercado extraordinário, mas não havia mais como eu voltar atrás. Eu já estava aí pelos meus 50 anos. Imaginando, sou macaco velho, eu sou papagaio velho, não fala inglês. Eu sou presidente da Masa, eu tenho todo um compromisso com a minha equipe, eu amo a minha equipe, eu tenho que estar junto com a minha equipe, mas Deus é sempre muito generoso com quem trabalha. A minha mãe sempre me dizia, se você planta o bem, você colhe o bem. E ela dizia para mim constantemente, meu filho, faça por onde, que Deus está olhando por você. Deus é muito generoso com quem trabalha. O meu filho, nessa oportunidade, meu filho estava entrando na faculdade e eu então incentivei o meu filho a se mudar para São Paulo para se especializar, para se tornar um especialista em Bolsa de Valores, de tal sorte que ele pudesse se preparar para no futuro ter uma profissão do momento. Eu sempre tive a visão de que a vida ia ser cada vez mais difícil. Você veja que hoje o desemprego é muito elevado, você veja que as oportunidades não são muito grandes. E eu sempre fui um pai muito preocupado com a orientação profissional dos meus filhos. Eu amo meu filho, eu tenho 3 filhos, a Juliana, o Gustavo e a Mariana. Eu tenho um cuidado especial com eles. Amo o Gustavo e incentivei o Gustavo a que ele se transferisse para São Paulo para ele se transformar num expert em mercado financeiro, especializado em Bolsa de Valores. O Gustavo ficou em São Paulo durante 10 anos, fez toda a sua graduação, pós-graduação e especialização
no período da noite e durante o dia trabalhando nas melhores corretoras lá de São Paulo. Se tornou um profissional extremamente competente. Na medida em que o Gustavo evoluía e conversava com ele, eu também passei a tomar gosto pelo mercado financeiro. E nos últimos 5 anos, quando a aposentadoria estava chegando, eu fiz um plano familiar de vida, dizendo, quando eu me aposentar, eu não vou mais ser consultor, trabalhar em outras empresas, eu vou trabalhar com os meus filhos. O tempo que eu não convivi com eles, o tempo que eu fiquei lá no distrito, 16 horas por dia, eu vou passar a ficar com os meus filhos. Daí que eu convidei para que, quando eu me aposentasse, ele voltasse a Manaus, nós montássemos uma corretora de Bolsa de Valores, que seria pioneira. Surgiu a Ação Investimentos em abril de 2009, nós estamos completando agora 2 anos, com um sucesso muito grande, porque hoje a gente trouxe para Manaus toda a expertise de Bolsa de Valores, numa situação muito privilegiada, porque hoje a gente opera em internet. Aquilo que está acontecendo em São Paulo, em questão de fração de segundo, a gente já tem aqui em Manaus, a gente avisa os nossos, a gente pode tomar rapidamente as nossas melhores decisões e com isso nós crescemos muito. Hoje a Ação Investimentos, ela já conta com uma equipe de 20 jovens amazonenses que foram recrutados nas universidades locais mediante 2 critérios. 51% do recrutamento depende da identificação que a gente faz nos jovens dos seus valores morais, como eles foram educados, do quanto eles são meninos criados com limites, meninos respeitadores, meninos éticos, honestos, decentes. E 49%, para completar a seleção, o quanto esse jovem quer crescer, o quanto esse jovem quer trabalhar, o quanto esse jovem quer se tornar vitorioso. Hoje temos a Ação Investimentos especializada no mercado financeiro, trabalhando com bolsa de valores, com fundos de renda fixa, fundo de renda variável, fundos de multimercado e lançando agora um novo produto que é o fundo de investimento imobiliário. É uma forma de você possuir um imóvel sem ter as dificuldades e as dores de cabeça do imóvel. Quando você tem um imóvel, você tem um inquilino que via de regra não paga, que destrói o teu apartamento, que não paga a tua conta de luz e o teu nome vai para o Serasa. Você tem... quando você tem um imóvel, você aluga esse imóvel, você tem que pagar imposto de renda, o carnê-leão. Quando você aluga esse imóvel, você não tem liquidez. E você comprando cotas de fundo de investimento imobiliário, que é uma nova modalidade de fundos que a gente tem no Brasil, você pode ter imóveis, através dessas cotas, sem pagar imposto de renda, sem ter a preocupação de ter inquilinos, sem ter a preocupação de ter documentações e assim sucessivamente. É uma nova modalidade que a gente vai estar divulgando muito agora pela Ação Investimentos. Esse programa, assim que esse programa for ao ar, você vai ter notícia aí de muitas e muitas palestras que nós vamos estar fazendo para trazer mais esse produto para a sociedade amazonense. E sem dúvida, nós vamos fazer uma outra entrevista falando só de alguns produtos de Bolsa de Valores. Então, Ulisses, queria que esse programa tivesse 1 hora, infelizmente só tem meia. Muito obrigada pela entrevista e agora você fica com a música de Pereira. Um abraço e amanhã eu estou de volta.